Olá pessoal, boa tarde. Dando seguimento aqui às entrevistas com aprovados na primeira fase do concurso da Polícia Federal. Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com o aprovado na primeira fase no concurso da Polícia Federal. Como muitos de vocês já sabem, hoje sai o resultado das provas objetivas e prova discursiva, né? E a gente tem feito aí, já começando uma rodada de entrevistas com aprovados nessa primeira fase. E o meu convidado aqui está mais que especial, acredito que seja um dia bem importante para ele. Ele que ficou em primeiro lugar nas provas objetivas e discursiva do concurso da Polícia Federal para o cargo de escrivão, o Renan Pedrosa. Eu já vou convidá-lo aqui para participar desse bate-papo. Deixa eu enviar o convite. Renan Pedrosa, eu acredito que ele está até acompanhando aqui já a nossa live. Enviei a solicitação. Ele aceitar. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal. João, aproveitem para mandar perguntas de vocês. Olá, Renan, tudo bem? Eu acho que perguntar se está tudo bem hoje, né? Nem precisa, eu imagino que tudo ótimo. Pois é, tudo ótimo, graças a Deus. Nossa, E aí? maravilhoso mesmo. O áudio tá ok aí? Eu já vou começar fazendo uma pergunta de forma bem direta, né? Como que é ver seu nome na lista dos aprovados na primeira fase, ainda no topo da lista? Era algo que esperava? Saiu da prova já pensando, eu vou ser o primeiro para escrivão? Ah, não, jamais. Acho que ninguém sai pensando assim que seria o primeiro, né? Ainda mais pessoal que fez a prova, acompanhou, viu que a prova de estatística estava muito difícil, outras matérias também estavam bem complicadas, então já saí assim, é, pensando, acho que deu para ir bem na prova, mas vamos guardar, né, o gabarito extraoficial, depois o gabarito oficial. E aí, quando eu vi lá o gabarito oficial, eu falei, ó, foi uma nota muito boa, então vamos ver como é que vai ser a redação. E aí a redação foi acima da expectativa e aí deu para conseguir essa nota aí e aí conseguir a graça de ser aprovado e ainda, né, primeiro colocado. Qual foi a sua pontuação na objetiva e a sua pontuação na discursiva? A minha pontuação no objetivo foi 94 pontos. E com as anulações, né, a gente não tem acesso ainda às anulações e às inversões de gabarito, mas a nota subiu para 102, né, pontos líquidos, e com a redação vale 13 pontos, né, e a nota foi 12,6. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. Já estão me perguntando aqui se você foi aprovado na PRF também. Também foi aprovado, eu não lembro a colocação certa, mas acho que é 230 e alguma coisa, assim. Uhum. Eu acho que as pessoas têm a falsa impressão de que quem passa primeiro um concurso vai conseguir passar em primeiro em todos também, né? Mas eu acredito que tem aquele concurso que é para ser o seu, aquela que a vaga sua já está reservada. Então vamos conversar um pouquinho sobre a respeito da sua preparação. Quando que iniciou os seus estudos para concurso público e quando que veio a decisão que seria para a área policial? Então, o início do estudo para concurso foi no final de 2018. Você acredita que em novembro de 2018 teve um concurso dos bombeiros aqui em Minas Gerais, né? E o edital da Polícia Rodoviária já estava aberto, inclusive, mas era um tempo muito curto. A prova da Polícia Rodoviária seria em fevereiro, março de 2019, se eu não me engano. Então, eu já aceitei que não daria para estudar, seria um tempo muito curto, e eu tentei fazer esse concurso dos bombeiros aqui em Minas, né? Era um concurso de nível médio, achei que conseguiria ter uma boa, pelo menos um bom desempenho, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? E aí, depois passou esse concurso, em fevereiro de 2019 foi quando eu comecei a ingressar no estudo a longo prazo, né? Para as carreiras policiais. E aí já com Uhum, foco direto na PF e na PRF, né? Aí em uhum, 2019, no final de 2019, saiu o edital da Polícia Civil do DF, que era Sebrasp também, né? E era um edital bem semelhante ao concurso da Polícia Federal. E aí eu desviei um pouquinho o foco, né? Mas aí veio a pandemia, os concursos da PCDF foram suspensos, né? Agora até remarcaram, né, para o final de agosto. E aí eu voltei o foco de novo para a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, e deu certo, né? Graças a Deus de conseguir ser aprovado em ambos e no da uhum. Federal com essa colocação. E Renan, eu comecei tão empolgado aqui que eu nem dei a oportunidade de você se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Falando da sua formação, a sua idade, de onde você é. Não, tranquilo. Meu nome é Renan Pedrosa Fonseca, eu sou de Sete Lagoas, Minas Gerais, é na região, quase região metropolitana de Belo Horizonte, né?
Eu tenho 27 anos, sou formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. E é isso. E logo em seguida, quando eu terminei a faculdade, eu já ingressei nos estudos para concurso. E conseguiu se dedicar integralmente ou teve que conciliar com o trabalho ou outros projetos pessoais? Consegui dedicar integralmente, né? De certa forma, Uhum. isso favorece um pouquinho, né? Com certeza. Uhum. Mas acredito que para quem tem dedicação, para quem tem disciplina, né? Mesmo que tenha que conciliar com faculdade, com outros cursos, com o trabalho, né? Que acredito que seja a realidade de muitas pessoas. Eu acredito que seja muito possível. Inclusive, vi que um dos primeiros colocados da Polícia Rodoviária, ele trabalhava e estudava também, né? Então, assim, acho que é Uhum. muito possível para qualquer pessoa, desde que tenha foco, disciplina, que tenha um material bom, né, para poder estudar. Então, eu acho que isso é muito possível mesmo. Uhum. Mas a gente sabe que mesmo que a dedicação seja exclusiva, né, ninguém consegue dedicar 100% do tempo aos estudos para concurso, ou ao menos fazer com que isso seja realmente produtivo, né? Eu acho que vai chegando, talvez com edital na praça, com prova marcada, consiga dar esse gás. Mas pensando, né, no estudo a médio prazo, eu acho difícil alguém conseguir se dedicar 12, 14 horas a estudos para concurso. Então, quantos dias da semana você estudava, né? E nesses dias, quantas horas você se dedicava aos estudos para concurso? Então, eu estudava de segunda a sábado, e no domingo de manhã eu estudava um pouco também. Geralmente domingo de tarde eu dava uma descansada, dava uma relaxada, assistia um jogo de futebol, ficava mais com a minha família, com a minha namorada, né? Era mais ou menos essa rotina, né? O pessoal está perguntando em quantas horas eu estudo, né? Mas dava em média, depende do tempo, né? Às vezes a gente está numa fase assim muito intensa nos estudos, aí a gente consegue estudar 7 horas líquidas, 8 horas líquidas, mas na média não passava disso não. E quando a gente estava um pouco mais cansado, às vezes com algum problema, alguma chateação, dava ali 5, 6 horas líquidas. Fazendo a média, dava em torno de 6, 7 horas líquidas, né? Até eu fiz Uhum. ontem aqui o somatório total de toda. Porque eu sempre registrei, todos os dias de estudo, eu registrei quantas horas eu estudava. E ao todo, desde 2019 até o dia da prova, né, deu 3.881 horas líquidas. Uhum. Eu tô vendo o ímpar aqui falando da entrevista, ímpar, vai mandando perguntas aqui, que o objetivo é esse, é justamente ter interação de vocês e fazer aquelas perguntas que realmente eu acho que vão ser pontuais e interessantes para quem está assistindo. Tem aqui, tô até comentando aqui, né, sobre a questão do assinante prêmio, você é assinante prêmio, então além do PDF, você tinha acesso também a outras coisas, né, outros produtos oferecidos por o Estratégia. O que foi de fato Sim, sua sim. base? Foi o PDF, foram as videoaulas, e o que você utilizou também para auxiliá-lo nos estudos? A base foi o PDF. 95%, acredito, de todo o conteúdo programático que eu estudei foi com base nos PDFs, né? Eventualmente eu assisti uma videoaula aqui e ali, às vezes de alguma matéria que eu estava com um pouco de dificuldade, geralmente estatística exige uma explicação um pouco mais detalhada em vídeo, ou então às vezes eu estava um pouco cansado, assisti uma aula em vídeo, ou então uma correção de simulado em vídeo, né? Mas entre videoaula e PDF, né, o pessoal sempre fica naquela questão. O PDF sempre foi a minha escolha 95% das vezes. Dos outros produtos, eu sempre comentei muito, já fiz até uma outra live com o coach do Estratégia, né, depois da PRF. Assim, um elemento essencial na minha aprovação foi a trilha estratégica, né? O pessoal até perguntou aí. Eu acho assim, a trilha estratégica é uma ferramenta fundamental que o Estratégia lançou. Ela foi essencial nos meus estudos, ela organizou os estudos para mim, né? A gente entende o quão importante é ter um ciclo de estudos semanal para se organizar e estudar e conseguir desenvolver e bater o edital dentro desse ciclo, né? E a trilha, ela simplesmente entrega esse ciclo para a gente mastigado, né? O pessoal brinca que é o Waze dos Uhum. concurseiros e de fato é mesmo, porque organiza bastante para a gente as tarefas, as revisões, tudo que a gente vai fazer durante a semana. Eu comecei a usar a trilha no final de 2019 para o concurso da Polícia Civil do DF. E desde então, sempre quando tinha um pós-edital, igual saiu o pós-edital da PRF, saiu o pós-edital da PF, eu segui a trilha estratégica e foi fundamental também. Além dos simulados, Uhum. né? Eu fiz bastante simulados, principalmente nos fins de semana, sábado de manhã, sempre o dia reservado para os simulados. Acho que se for somar ao todo, deu mais de 60 simulados, né? E como foi, assim, a minha primeira prova, né, de um estudo de longo prazo, né? Porque eu fiz a prova em 2019, né, dos bombeiros, mas foi um estudo muito curto, não foi uma preparação longa, uma preparação adequada, né?
Então, como teve pandemia e depois não teve mais prova, a prova da PF e da PRF foram as minhas primeiras experiências com o Sebrasp no estudo de longo prazo, né? Então, eu usei os Uhum. simulados como um modelo assim, de preparação, né, para a prova, é, como eu não tive a oportunidade de fazer prova. Então, eu cronometrava o tempo certinho, marcava as 4 horas e meia de prova e assumia como se fosse um ambiente, um clima de prova mesmo. Uhum. Você comentou só, né, sobre o PDF ser a sua base e você fazia marcações no PDF, chegou a fazer resumos à mão. E o que que era o seu material de revisão? Eram as questões, PDFs? Era principalmente resumos e questões, né? Eu acho que o estudo de longo prazo, né, igual no meu caso foram 2 anos e 2 meses de preparação, ele favoreceu para uma coisa que é uma peculiaridade minha, que eu acredito que seja de muitas pessoas também, que é o gosto por fazer resumo, né? Muitas vezes não é recomendado, principalmente quando a pessoa não tem muito tempo, está estudando só no pós-edital, então é um tempo que a pessoa perde ali, né? Que às vezes não compensa tanto. Mas no meu caso, eu estudei no estudo de longo prazo, então desde o começo eu tinha o hábito de marcar nos PDFs, né? Mas a partir do momento que eu vi que os mapas mentais, eu pegava os mapas Oi, mentais. Renan. Oi. Para mim travou, mas já voltou. Ah, não, tranquilo então. Hum. Então, assim, eu fazia resumos, eu usava os mapas mentais do Estratégia, né? E, e pegava com base nas marcações do PDF. E quando eu fazia as revisões posteriores, né, eu voltava nos resumos e nas questões. Então, acho que isso foi um diferencial muito grande, porque eu sempre tive muito mais facilidade de absorver o conteúdo escrevendo e fazendo resumo. Para quem está começando agora e vai estudar para concursos daqui a 1 ano, 2 anos, eu recomendo fortemente fazer resumo, mas para quem está estudando para um concurso que está próximo, talvez não seja o ideal, né? Então é mais importante marcar e revisar pelos PDFs mesmo. Uhum. Desculpa a ignorância aqui, mas eu imagino que pela sua formação em engenharia ambiental, né, eu não sei nem dizer as matérias que você teve ênfase que pode ter auxiliado nesse concurso, né? De forma geral, pessoal, quando se fala em engenharia, a gente pensa em Hum. exatas, mas ambiental eu já não sei se tem muito a ver com isso também. Então, a sua formação te ajudou em alguma disciplina? E o que, que a sua formação não te ajudou, que realmente você teve que começar do zero e talvez possa até ter tido um pouco mais de dificuldade, né, devido aí à área que você escolheu de formação? Ajudou, acredito que em estatística ajudou, porque acho que praticamente toda engenharia tem um curso de estatística dentro da grade. Então quando eu comecei a estudar estatística, eu já tinha uma base. Isso facilitou um pouquinho, né? A parte de raciocínio lógico matemático ajudou um pouco, principalmente na parte matemática mesmo, a parte de geometria, que até não caiu na Polícia Federal, mas caiu na Polícia Rodoviária. E a parte de Uhum. lei de crimes ambientais, acho que facilitou um pouquinho também, né? Que caiu na legislação especial. Mas foi basicamente isso, né? E como eu era da área de exatas, o direito eu tive que começar do zero, né? Não sabia sequer a estrutura de uma lei. Então, acho Uhum. que um ponto de dificuldade foi começar a estudar o direito. Mas depois que eu aprendi, depois que eu peguei o gosto de estudar o direito, o gosto para ler as leis, para interpretar as leis, né? Eu acho que isso deixou de se tornar uma dificuldade e passou a se tornar até uma atividade prazerosa, assim, de procurar saber novas jurisprudências, interpretar a lei, aplicar isso no dia a dia. Eu acho que o direito, né, durante a preparação, foi uma coisa muito interessante, assim, que surgiu para mim. Uhum. Você comentou sobre os simulados, né? Eu acho que o simulado é importante não só para você testar os seus conhecimentos, mas para você realmente simular na hora da prova, por exemplo, que matéria você vai começar a fazer, em que momento você vai Exato. fazer a discursiva, controle de tempo e também fazer testes, né? Eu vi muita gente que usou simulados para fazer testes se valeria mais a pena marcar Hum. tudo, se faria mais pontos, deixando algumas em branco. Então, qual que foi a sua estratégia para a prova e o que que você de fato fez no dia, né? Tanto em relação a por onde começar, em que momento fazer a discursiva e as técnicas de chute também. Exatamente. Você falou praticamente tudo que o simulado representa, assim, né? Além da simulação do momento de prova que eu tinha para mim, eu acordava cedo e começava a fazer o simulado, cronometrando o tempo, né? A estratégia durante a prova também e as técnicas de chute, né? Eu, particularmente, eu prefiro fazer a redação antes, então eu comecei a prova pela redação, né? E aí eu já tinha um tempo ali mais ou menos de 1 hora e 20, 1 hora e meia, que eu já deveria ter escrito a redação e passado a limpo, né? Se fosse 1 hora e 20 já estaria um tempo bom, se fosse 1 hora e meia já estaria estourando o tempo que eu julgava necessário, né? Importante para fazer isso. E aí entra na estratégia. E também a técnica de chute.
Porque assim como a gente vai fazendo tantos simulados, tantas questões inéditas dos professores, outras também que são espelhadas na banca, a gente vai meio que criando assim uma espécie de gatilho de intuição, assim. Isso me ajudou muito na prova, porque nos simulados eu fazia as questões que eu julgava, porque CESP, né, uma certa anula, uma errada anula uma certa. Então eu fazia as questões que eu tinha certeza, né, e depois deixava algumas em branco para ir voltando nelas e arriscar durante a prova. Então, nessas questões que eu voltava durante a prova para arriscar, né, e também fazendo isso simulado, eu comecei a ter uma espécie de intuição para saber se isso estava certo, se estava errado, com base no conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da preparação e também com base na quantidade certa e errada que está em volta, na probabilidade que a gente acredita que aquela questão está certa, né? Enfim, isso aí também me ajudou bastante na prova, que eu acho que no levantamento, assim, com base na técnica de chute, eu devo ter ganhado uns pontos bem preciosos também. Uhum. E no final das contas, quantas você marcou, quantas você acertou, quantas você errou e quantas você deixou em branco? Sim, eu deixei em branco 6 questões, 5 de estatística, que estava muito difícil, e uma de informática, e fiz 114, né? Só que 3 questões, se eu não me engano, ou tiveram o gabarito anulado ou Uhum. invertido. Eu ainda Renan, não você tenho puder certeza porque eu não tive o gabarito repetir a oficial. respeito de quantas você deixou em branco, que eu peguei quantas você marcou, mas depois deu uma travada. Tranquilo. Eu marquei 114, né? Deixei 6 em branco, 5 de estatística e uma de informática. E errei 10 questões, né, no gabarito preliminar, e aí a nota foi 94. No gabarito oficial, 3 questões eu acredito que foram anuladas ou tiveram gabarito invertido, né? E aí a nota foi para 102 pontos. Uhum. Teve uma pergunta aqui, gente, eu não falar os nomes, vocês não reparam, não, que de longe eu não estou muito boa das vistas, como dizem, não. A respeito de como você fazia para manter a concentração, né? Você dividia essas 6, 7 horas em turnos, ou você estudava o máximo de tempo seguida para ficar livre disso logo? Então, como que você fazia para poder manter a disciplina e a concentração também, né? Garantir que essas horas estudadas iam ser horas de qualidade, não só de quantidade. É importante, com certeza, né? Eu acho que a gente precisa estudar e intercalar com um pequeno descanso ali, né? Assim como a gente tem na escola primária também, né? Então, eu acordava cedo, geralmente entre 6 e 7 horas, e procurava estudar 4 horas líquidas na parte da manhã, entre 3 e 4 horas líquidas na parte da manhã. Estudava 1 hora, 1 hora e meia, dava uma pausa, depois estudava 1 hora, 1 hora e meia, dava uma outra pausa de 20 minutos, meia hora, né? E depois almoçava, dava um pequeno descanso, né? Que eu já tinha feito 3, 4 horas líquidas na parte da manhã, e depois continuava estudando na parte da tarde, né? E como a gente estuda para carreira policial, né, a gente precisa estar bem preparado fisicamente também, então boa parte da preparação também de noite acabava fazendo alguma atividade física, indo na academia e etc. Uhum. A gente falou da importância dos simulados, né? E a Bia perguntou quantos simulados você fazia semanalmente. Fazia um simulado por semana, né? Eu acho que quando chegou ali, acredito que quando eu bati 70, 80% do edital, eu já me senti seguro para fazer os simulados, e aí eu fazia um simulado por semana. E aí toda semana o estratégia tinha um simulado, praticamente toda semana, e aí eu estava fazendo toda semana os simulados. Uhum. Eu vi uma pergunta aqui sobre reta final também, né? As pessoas ficam na dúvida se vale a pena aumentar as horas de estudos na reta final ou se vale a pena diminuir, né, para chegar menos cansado na hora da prova. E eu acho que a PF e a PRF ainda tiveram diferenciais que vem a questão psicológica, né, sobre a possível Também. aí suspensão da prova, você que fez as duas, né, no intervalo muito Uhum. pequeno de tempo. Então, como que você levou a sua preparação de reta final e seu psicológico também, sabendo dessa possibilidade de adiamento da prova? Isso aí foi bem complicado, viu? Foi um extra ali na vida do concurseiro bem difícil. Lá em março, quando a prova estava na iminência de ser suspensa, acho que o psicológico estava um pouquinho mais difícil, porque a questão da pandemia estava se agravando demais, né? Então, a Sebrasp já havia adiado o DP, então estava a iminência muito forte de ser adiado. Então, a gente estava crendo mesmo que realmente a prova seria adiada. Então, o psicológico ficou mais abalado, então deu uma caída nos estudos ali, e aí quando foi adiado, não, tudo bem, agora vamos continuar estudando para os dois, né? E na reta final, eu acredito, você falou a questão de aumentar as horas ou diminuir as horas, eu acredito que depende de cada um, depende do quanto que a pessoa já bateu o edital, quanto a porcentagem de conteúdo do edital que a pessoa já estudou, porque eu particularmente acho muito importante a pessoa
estudar 90, 95, até 100% do edital. Então, se a pessoa tiver bem em algumas matérias, se ela tiver consciência disso, né, tiver um aproveitamento bom de questões em algumas matérias e tiver um espaço durante o dia para conseguir estudar e conseguir aumentar o conteúdo programático estudado, eu acho que vale a pena aumentar sim. Mas assim, reta final tomando ali 3 semanas, 2 semanas, né? Porque a última semana também não adianta. Então, a última semana é mais para um estudo de revisão, um estudo mais tranquilo, né? Um estudo muito acelerado, muito estressante, né? Então, a última semana é uma semana que cabe mais um pouco de revisão mesmo e não intensificar tanto, né? E nas últimas, agora em maio, né, quando foram as provas, aí a gente já tinha uma situação da pandemia, entre aspas, tranquila do que em março, né? Então, a gente acreditava que a Sebrasp iria fazer as provas, e aí acredito que eu foquei mais no que a prova iria acontecer do que ela não iria acontecer. Uhum. O Renan perguntou aqui, né? Acho que ele já está de olho na sua vaga, na vaga que você vai deixar. Qual que você vai escolher, Para PF ou PRF, né? PRF? Eu ainda não decidi, não, mas acho que 99% de convicção que eu vou para a Polícia Federal. Era o meu Uhum. foco desde o começo, assim, queria os dois concursos, cairiam praticamente juntos, uma semana, 2 semanas de diferença, então que eu teria que focar um pouco mais em um e menos em outro. Então eu acabei optando pela Polícia Federal e acho que as atribuições condizem mais com a minha, com aquilo que eu quero mesmo, né, para trabalhar no serviço público. Uhum. Então E essa vaga da PRF aí vai ficar para ele. o vem ou a vem com tudo, não sei se é um perfil de homem ou de mulher, perguntou se você sabe quantas questões você resolveu ao todo. Não sei. Essa pergunta é muito difícil. Porque, assim, seguindo a trilha estratégica igual eu segui, a gente vai realizando as tarefas e a gente perde a noção de questões, né? As tarefas da trilha, geralmente, cada tarefa envolve resolver 20, 30 questões, e aí você já faz 8 tarefas num dia, você está fazendo quase ou mais de 200 questões por dia. Então, essa conta difícil, mas bastante. Ela dá uma média de 150, 200 questões por dia. Uhum. Mas tem Tô muitas vendo. questões repetidas também, né? Muitas questões que a gente faz e acaba repetindo. Uhum. Tô vendo o Antônio aqui, que eu já entrevistei ele falando de outra aprovação, se eu não me engano, de agente penitenciário, agora comentando que deu bom para ele na Polícia Federal. Realmente, né, a área de segurança pública Ótimo. é uma área muito ampla, né? Dá para você ter uma boa base de estudo, mas a gente sabe que PF, PRF, eu posso citar um pouquinho a PCDF também, tem matérias Exato. muito específicas, né? PRF, por exemplo, eu gravei as resoluções do CONTRAN em áudio, é coisa que ou você vai usar no concurso da PRF ou você vai usar no concurso de Detran, por exemplo, que você fizer. Mas a Exato. PF também tem algumas outras coisas muito específicas. Então, como que você fez para poder estudar esses pontos mais específicos, né, da PF, depois da PRF ou vice-versa, né? Em que momento você inseriu essas matérias específicas, até porque tem muita coisa que é decoreba, né? Você precisa saber medidas, tamanhos, datas. Exatamente. Eu vim estudando o edital da Polícia Federal em 2019, né? Quando saiu o concurso da PCDF, eu passei a focar no edital da PCDF. E o edital da PCDF, além de ser Sebrasp também, né, é um edital bem parecido com o da Polícia Federal. Então, assim, você pegar o edital de agente da PCDF, acho que ele é 90% compatível com o edital da Polícia Federal. Então, eu vim estudando basicamente o edital da Polícia Federal, né, e algumas coisas ali específicas da PCDF. E quando a PCDF foi suspensa, né, eu voltei a estudar para a Polícia Federal e saíram os dois editais. E como eu falei, a prova lá em março seria num espaço de uma semana de distância. E eu estava estudando, já tinha batido praticamente todo o edital da Polícia Federal, né? E aí eu resolvi inserir a parte de trânsito, né? A parte do CTB e as resoluções. Assim, inserir no meu ciclo de estudos, nas trilhas, né, que eu estava fazendo, como uma forma de tentar aumentar um pouco as chances de ter, pelo menos, a redação corrigida na Polícia Rodoviária. Então, eu inseri a parte de trânsito nas trilhas, e foi basicamente isso, né? Aí, quando o concurso foi suspenso, né, as provas foram adiadas, né, lá em março, eu vi que eu teria cerca de 2 meses a mais para estudar, e eu já tinha estudado a parte de trânsito, né, CTB e resoluções, então aí eu acrescentei a parte que era extra, né, que não era que era específico da PRF, que era ética, geopolítica, as legislações específicas, carreira da PRF.
A única coisa que eu não estudei, que eu abandonei totalmente na PRF, foi física, né? E nessa parte a minha formação nem me ajudou tanto. Mas quando suspendeu a prova, eu pude aumentar um pouco, né, o conteúdo estudado da PRF, adicionando essas matérias que são, de certa forma, tranquilas, né, com ética e geopolítica. E aí eu consegui, né, ter um aproveitamento bom da PRF e também, né, ter batido o edital completo da Polícia Federal. Uhum. Só abrir um parêntese aqui, a Aline perguntando quando sai o concurso para perito. Se eu não me engano, Aline, todos os cargos para peritos já foram preenchidos no último concurso, por isso que não foi oferecido vagas nesse concurso, mas existe um processo tramitando na Câmara para que seja aprovada a criação de mais vagas, né? Então, o novo concurso para perito depende da criação de mais vagas para que ele aconteça. Uma pergunta bem interessante aqui. Depois de quanto percentual batido o edital que você começou a fazer simulados? Porque eu imagino que você fazer um simulado e ir muito mal acaba sendo desestimulante também, né? Precisa você ter uma boa base da Sim, matéria para você realmente poder testar os seus conhecimentos. Então, em que momento você começou a inserir os simulados? sim, eu acredito que com 70, 80% do edital batido, né? Ainda no pré-edital, eu estava estudando, tinha simulados pré-editais, né? E aí eu estudava mais ou menos, já tinha estudado uns 60, uns 70, 80%, né? E aí aquela questão, a gente tem que saber separar aquilo que a gente não estudou para isso não interferir, deixar a pessoa para baixo pelo desempenho ruim. Então, as questões que eu realmente não tinha estudado, o conteúdo, as matérias que eu não tinha visto ainda, eu marcava de uma cor diferente no gabarito para saber, ó, isso aqui eu não fiz ainda. Então, eu baseava minha nota naquilo que eu realmente tinha estudado, né? Então, isso é Uhum. importante porque senão a pessoa vai querer chutar as questões que ela não estudou e aí, provavelmente, né, ela vai ter uma nota mais baixa e isso acaba refletindo na parte psicológica, no desânimo, né? E aí é complicado mesmo. Mas Uhum. eu acho muito importante fazer simulados, e eu acho que 60, 70% do edital batido já é um percentual interessante para começar a inserir os simulados. Uhum. Então, você sendo o 01 aí para escrivão, as pessoas querem saber mesmo o que que você fez para poder se Uhum, adequarem também, né? E poder com tentar aí certeza. dentro da realidade deles fazerem parecido. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Se você em algum momento já se sentiu estagnado, foi a Luciane que perguntou, de você continuar com aqueles mesmos percentuais de acertos, né? Ter essa impressão que você está estagnado, que você não consegue evoluir, se você passou por isso, e o que que você fez? Sim, essa questão é bem comum nos concurseiros, né? A gente sempre tem um momento que a gente está ali, não consegue sair do percentual de acerto, não consegue aumentar a nota. Eu sempre registrava as notas nos simulados, né? Que eu tirava, tem uma planilha, até tem uma pergunta perguntando se eu usava planilha de estudos, eu usava, inclusive na trilha estratégica da Polícia Federal agora tem uma planilha de estudos que ajuda bastante nas revisões e no conteúdo, né? Mas assim, eu passei por isso também, acredito que todo concurseiro passa por isso, né? Às vezes ele tem uma meta de atingir tantos pontos líquidos, mas aí não consegue chegar lá, não consegue sair do lugar. Enfim, eu acho que o mais importante é, com base nos simulados, reconhecer aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que você está errando, né? É mais uma função que o simulado nos ajuda, é ajudar você a reconhecer os seus pontos fracos, pegar as matérias ou os conteúdos específicos daquilo que você está sempre errando nos simulados, correr atrás na teoria, aperfeiçoar aquilo ali para poder conseguir aumentar o percentual de acerto e, consequentemente, aumentar a nota nos simulados também. Eu acho que é o mais importante, mas isso é normal, todo mundo passa por isso, todo concurseiro passa por esse processo, né, de achar que não está saindo do lugar, de achar que está esquecendo as coisas, mas, na verdade, a gente não está esquecendo, não. A gente só precisa de um pouquinho mais de foco, dedicação, de aperfeiçoar os pontos fracos ali, que a nota acaba aumentando. Uhum. A Bia perguntando sobre agente administrativo para a PF. Bia, eu vou te orientar, ver um vídeo, uma gravação que eu fiz com o professor Vinícius Nascimento, que ele já foi agente administrativo, é professor aqui também. Então ele conta não só da carreira, como também dá dicas, porque acaba que são matérias um pouco diferentes da área policial, né? Então vale a pena conferir o vídeo. O Guedes fez uma pergunta que já tinham perguntado anteriormente. PDF, você imprimia, usava pelo próprio computador, e no próprio computador, se foi o caso, dava para você conseguir fazer marcações ou anotações? Eu imprimia quase todos, tá até aqui, ó, os livros aí. Que eram poucos, 3, 4 PDFs no máximo, eu acabava deixando pelo computador mesmo, li pelo computador. Uhum. Mas aproveita e dá a dica aí, né? Com tanto papel para imprimir, você chegou a comprar alguma impressora, era parceiro do cara da gráfica. As duas coisas. Tem uma impressora aqui em casa que os PDFs menorzinhos eu imprimia, os simulados eu imprimia,
E o cara da gráfica, ele já virou amigo daqui, do pessoal de casa, sempre dava um desconto, e ele até tem até que passar lá, falar com ele que deu certo e agradecer também. Ele sempre dava um descontinho, né? Então, Uhum, isso aí, eu particularmente gostava muito de imprimir os PDFs, porque tanto para fazer marcações era mais prático, quanto para meu computador ele é bem lerdinho, então acaba que ficava meio difícil de manusear ele, demorava muito tempo às vezes para achar um PDF ou outro, né, chegar na aula que eu queria. Então, acho que ter o material à mão, para mim, foi mais importante uhum. do que ler pelo computador. E também eu acho que a vista, ela cansa muito menos você lendo no livro, no papel, do que direto no computador. Uhum. Ô Duarte, eu não falei que não é muito diferente, não é questão de ser igual ou diferente, não. Tem matérias em comum, sim, mas tem coisa que é muito específica, que vai ser mais para quem está estudando para a área administrativa. Por isso que eu comentei sobre assistir a live que eu fiz com o Vinícius Nascimento, né? Porque até por não ser professora, não conhecer a fundo o conteúdo programático, foi algo que o Vinícius disse, que, por exemplo, para quem está estudando para a área administrativa, vai ter muito mais matérias afins do que quem estuda para a área policial. Mas claro que português, matemática, raciocínio lógico, tem muita disciplina, os direitos, né, que são a base aí, na verdade, da maioria dos concursos. Deixa eu ver, o pessoal tá pedindo para você mostrar de novo aí o seu material que travou na hora. Realmente, na hora que você voltou, o vídeo travou. Perdão, tá tudo aqui, ó. O material e o quadrinho de estudos. E agora aprovado. Vai botar fogo nesse material, vai entregar pro pessoal do reciclável. Eu eu vou procurar alguém para quem quiser, né? Tá à disposição aí. Acredito que seja difícil mandar tudo isso pelo Correios, mas alguém da região aqui que quiser, o pessoal que se não quiser, vou acabar tendo que reciclar também, né? E como bom engenheiro ambiental também, né? Eu acho que eu tenho que plantar um pouco de árvore também para compensar esse tanto de material que eu imprimi. Então, já Uhum. está na promessa, uma árvore por matéria que eu vou plantar. E para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, né? As meninas hoje estão com a agenda cheia, a gente está com a agenda cheia de gravações aqui. Renan, eu queria que você me falasse como é que está a sua preparação para as demais etapas, né? A gente sabe que o TAF da Polícia Federal não é brinquedo, não, como costumam dizer por aí, né? A exigência é grande em relação ao físico, então já está se preparando, já está atingindo os índices aí que a Polícia Federal exige no TAF? Sim, sim, graças a Deus. Eu dei uma parada, na natação, agora na pandemia, as coisas estavam fechadas, né? Mas eu nadava quando era criança e já antes mesmo do edital eu já estava batendo o índice. Então, aí a Polícia Federal também ela deu uma flexibilizada nos índices também. Então, isso aí deu uma facilitada para quem estava treinando e tal. Então, o TAF da Polícia Federal acho que está mais tranquilo, assim. Os índices eles são mais tranquilos que o da Polícia Rodoviária. O da Polícia Rodoviária eu tô batendo os índices, mas assim, na hora H lá, acho que vai dar aquele aperto no coração, assim, não, vai tá perto, mas vamos, adrenalina ali, a gente consegue chegar lá e bater a nota mínima, né? Uhum. Mas tem que treinar mesmo, dentro de casa, dar uma corrida, né, de máscara, enfim. É, quem estuda para carreiras policiais não pode ficar parado, né? E a atividade física ela facilita tanto para o treinamento no TAF, né? Quanto também para a mentalidade durante o estudo também, que a gente não consegue sobreviver só estudando. A gente tem que sair, fazer uma academia, fazer uma corrida, para dar uma espairecida na cabeça também. Uhum. Renan, que dica ou mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, tanto para aquelas que estão começando agora, quanto daquelas que bateram na trave, né, e não conseguiram a aprovação dessa vez? Eu gostaria de deixar o meu boa sorte, o meu, né, que Deus abençoe bastante a preparação de todos. Eu sei como é, né, estar na vida de concurseiro igual todo mundo tá. Para o pessoal que está começando agora, deixo minha admiração e assim, minha mensagem de que eu passei exatamente por essa situação. Eu comecei a estudar justamente após o concurso da PRF em 2019. Então fica a mensagem de que é possível chegar lá com 2 anos, 3 anos de preparação, né? Seja estudo integral, seja estudo dividido em etapas, né? Durante a semana. E então é possível, é muito possível mesmo, né? Você começar do zero agora e chegar muito bem preparado nos próximos concursos, né? Para o pessoal que bateu na trave, fica aquela mensagem de motivação para que se prepare mais para os próximos concursos, né? Eu vi muitas mensagens, muitas pessoas que bateram na trave nos outros concursos e fizeram esse também, né?
E então não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? E também aproveite as próximas oportunidades que vão ter. A gente tem PCDF agora, os dois concursos que foram remarcados agora. Tem várias polícias, a carreira policial agora ela está muito em alta, né, nesse ano e no próximo ano. Então, tem várias oportunidades, seja para um concurso final, seja para um concurso escada. Então, fica a mensagem de motivação, de fé, de disciplina e que dê tudo certo. Deus abençoe a preparação de todos, né? E no que precisar, a gente está aí também. Faço da Fer Goiânia, das palavras dela, as minhas palavras. Obrigada, Renan, por compartilhar com a gente aí a sua experiência, Valeu né, com a sua demais, eu que aprovação até agradeço. aqui. Ó, sigo na torcida para dar tudo certo até o Valeu final. Espero demais. muito em breve receber uma notícia sua contando para onde vai ser a sua primeira lotação. Então, mais uma vez, parabéns e obrigada aí por dedicar Obrigado. um pouco do seu tempo para contar a sua trajetória. Eu que agradeço a todo o pessoal de estratégia, todos os professores. Estratégia foi fundamental na minha preparação, por toda a acessibilidade que dá para a gente, todo o material que foi fundamental, né, de muita qualidade, né? Eu estudei só pela estratégia, então foi fundamental mesmo. Agradeço a todo o pessoal, toda a equipe de professores, agradeço aos coaches, todo mundo, né? Agradeço a minha família, meus pais, pelo suporte, a Deus acima de tudo, pela a motivação e o apego que eu tenho a ele para seguir estudando firme, né? Que todos possam ter suas crenças também para conseguir seguindo firme e conseguir conquistar seus objetivos. A gente que agradece, Renan, a confiança aí no nosso material. E para você que está nos assistindo, fique ligadinho que no decorrer do dia a gente vai ter mais lives com aprovados. Obrigada, Renan, mais uma vez. E boa tarde a Eu que todos. agradeço, Tchau, Thaís. tchau. Boa tarde, tchau.